Um, dois, três. Olá, estamos agora terminando essa nossa oficina, capítulos finais. Eu vou dedicar esses dois últimos episódios, né, três talvez, para que a gente possa olhar pontos em que Beth Hering pontua situações de emaranhamento que levam a muitos desentendimentos entre os casais e entre as famílias e, consequentemente, nos atrapalham de ter uma vida mais plena, e nossos filhos também, que ficam emaranhados nessas histórias. Então, uma delas sim, a gente assume vários riscos quando tem um relacionamento. Um deles que ninguém pensa é o risco de que um dos membros não pode ter filhos, né? É um casal e um deles é estéril. Não sabe disso, só fica sabendo depois que casa. Então, essa dinâmica traz muita tristeza, muita decepção no casal, entre o casal. Se fica detectado, normalmente a mulher faz muito exame e o homem é mais resistente, mas quando fica detectado qual deles que tem essa dificuldade, isso dá um desequilíbrio nesse relacionamento. E aí é muito importante uma posição, que essa pessoa que não pode, né, que é impossibilitada de gerar filhos, que ela deixe livre esse seu parceiro, que ela possa deixar ele à vontade, para que ele vá para um outro relacionamento, se ele quiser, que possa encerrar ali esse relacionamento. Porque se for para ficar na marra, né, se for para ficar por obrigação, gera maior infelicidade. Então, isso é muito importante e normalmente a gente não pensa isso antes de casar, antes de se relacionar. Só quando aparece o problema é que aí a pessoa vai se deparar com essa dificuldade, vai então, talvez sem muita consciência, resolver. Outra coisa também é sobre adoções, né? As adoções, a forma que são feitas as adoções. Essas coisas mais polêmicas dificilmente são faladas na internet, no Instagram, são coisas que são mais veladas, porque assim, a postura sistêmica diante da adoção é totalmente contrário àquilo que normalmente se fala. Normalmente dá a entender de que quem está fazendo um favor, se é que existe isso de fazer um favor, quem está beneficiando alguém são os pais que estão adotando essa criança. E a postura, quando a gente olha pela sistêmica, quando a gente abre uma constelação, a postura que funciona é quando acontece exatamente o contrário, que os pais adotivos percebam que aquela criança é que é um presente para eles, que o pai delas e a mãe deles não puderam cuidar e permitiram que através disso, deles, ele fizesse papel de pai e papel de mãe. Então, aí já começa uma confusão, porque o que vem normalmente é uma dinâmica de total inadequação do pai e da mãe biológico, onde se exclui e se esconde esse pai e essa mãe biológico, e essa criança, inconscientemente, por amor, ela vai buscar essa família de origem. Nem que ela não vá pessoalmente, mas ela vai repetir os padrões, ela vai repetir os comportamentos, e lembre-se, né, da memória genética, dessa carga epigenética que vem dentro de nós. Então, ele já traz também dores, lembranças, né, comportamentos desse sistema que eles não conhecem, entre aspas, não conhecem, né? Mas está aqui dentro deles. Então, até tem uma história que eu achei bem interessante, eram duas moças gêmeas que eram adotadas e as duas estavam na droga, né? E elas abandonaram tudo, foram adotadas por uma família extremamente bem de vida, e elas abandonaram tudo e foram morar na rua, que era o lugar onde elas se reconheciam, né? Era o lugar onde elas conheciam o cheiro, as vozes, em busca realmente daquela sua origem.
E aí como é que você fala? E como é que você tiraria isso delas, né? Agora a gente já não sabe mais, mas se fosse dado lugar a elas, a sua família de origem, quando eram pequenas, não precisa mostrar quem é, mas precisa incluir, papai e mamãe não puderam estar com você, mas são pessoas que te deram a vida perfeitamente, dá lugar a essa história. E aí você faz uma adoção de uma forma que funciona, porque normalmente a adoção funciona, mas traz uma dor velada lá no fundo. E só se acaba com isso quando se dá lugar à história que é da criança. Outra coisa que vem também e que ele fala muito é sobre que os pais nunca podem fazer falta aos filhos. Esse é um outro tema já, né? A gente percebe, né, que a pessoa reclama muito, né? E fala do tanto que esses pais faltaram, que esses alguns pais fizeram falta, mas Bert fala muito isso, que os pais nunca podem fazer falta aos filhos, porque eles estão dentro do filho e eles são o próprio filho. Se você observar o tanto que coloca no papel, tudo que você parece com a sua mãe, tudo que você parece com o seu pai, coloca o positivo, o negativo e vai alinhando. Nós temos muito deles. Então, não tem como me fez falta. Veio tudo para mim, toda a capacidade para mim. Só precisa que a gente se alinhe no nosso destino e nas nossas vontades, não ficar perdido nas vontades deles. Eh, eu percebo que, às vezes, as nossas crenças é que nos limitam. São duas coisas, são as crenças que nós temos, aquilo que nossa criança decidiu para poder sobreviver, isso é muito forte, porque isso vira como que uma proteção tão rigorosa, que é como se fosse um animal indomável dentro de nós. E aí, quando a gente chega no movimento de autoconhecimento, num processo, por exemplo, de constelação familiar, e a gente se depara com essa dificuldade, a gente fica impotente olhando o tamanho da força inconsciente que existe dentro de nós, nos sabotando, e nos sabotando, e nos sabotando. E a gente vai inconscientemente agindo de forma que não nos ajude a ter uma vida leve, porque o objetivo é ter uma vida leve, uma vida mais fácil, não precisa tanta dureza. Então, os pais nunca faltam para os filhos, eles estão sempre aqui. Outra coisa que ele fala, e que é bem interessante também, é sobre o ciúme, né? E tem uma frase que eu vou ler, porque eu achei bem interessante. Aquilo que se retém, foge. O segredo do caminho é que progredimos nele quando deixamos para trás o que foi até agora. Também a felicidade atual. Então, querer segurar a pessoa, querer moldar a pessoa, querer prender a pessoa em padrões de felicidade pré-estabelecido, afugenta, porque trava, é pesado, é chato, é desagradável. A pessoa vive num mundo que não é dele. Então, isso é muito comum, a gente deixa de ser quem somos nós, do que gostamos, para entrar no mundo do outro. Só que isso dá tristeza, isso traz vazio, porque você nunca mais é aquilo que você já está acostumado, aquilo que você era, você perde seu sorriso. Primeira coisa que acontece, perdemos o nosso sorriso. Então, observa como está o seu sorriso e veja se você está vivendo uma vida que realmente você queria viver. E se não está, alinha. Olha o que está faltando. Olha o que está faltando você fazer. Principalmente nos relacionamentos, tem muito pudor, né? Tem muito achismo, tem muita regra. E cada casal vai fazer o seu relacionamento da forma que for melhor para eles. Só que fica embasado em regras, embasado em normas, o que é certo, o que é errado. Certo e errado para quem? Quem colocou essas regras? Dentro de um relacionamento a dois, as regras são feitas pelos dois. Não pode ficar alinhado ao que veio de trás, ao que falaram, ao que a religião fala, ao que a sociedade acha que é certo. É o casal.
o casal que tem que se alinhar, porque são eles que estão evoluindo juntos, são eles que vão viver uma vida a dois. Então, é bem interessante essa coisa dos ciúmes, que o ciúmes é um medo de perder, é uma vontade de segurar, mas nunca está ligado ao outro, mas está ligado sempre a alguma falta, algum medo que nós temos lá atrás. Outro ponto de Bert Hellick, muito interessante também. Ele fala que o relacionamento de casal é um processo de morte, uma constante despedida. A despedida da nossa infância, da nossa juventude, da nossa irresponsabilidade, da nossa individualidade e até de saber dividir esse nosso amor próprio. Mas ele fala também que devido a isso, quando nós terminamos, né, este relacionamento, quando nós partimos para outra, ou se um cônjuge, né, falece, no fim, nós estamos mais ricos, porque nós conseguimos moldar algo diferente, conseguimos encerrar ciclos, transformar situações, transformar padrões. Então, o maior jeito do ser humano evoluir é em relacionamento. Então, lá atrás já se falava que Adão veio sozinho e que Adão estava se sentindo só, então fez a Eva. Mas, de verdade, o homem e a mulher vêm, masculino e feminino vêm, para se desenvolver, porque é onde a gente precisa deixar o nosso ego para trás, nos descascar e viver uma vida verdadeira, sermos verdadeiros. O que eu percebo é que entre os casais, o que existem são competições, muita competição. Um competindo de um lado, outro competindo do outro, começa competindo entre famílias, depois vão competindo mesmo agora nas profissões, e aí fica uma briga, quem manda mais, quem fala mais alto, quem manda mais com os filhos, um filho para um lado, outro filho para o outro, e aí a coisa acaba em separação, porque não dá para viver constantemente em guerra. Então, esse ponto também é legal. Eu gosto de um outro ponto que eu vou falar agora, que eu acho muito interessante. Tem casais que vivem, moram juntos há vários anos e não oficializam, né, o seu relacionamento. Ah, a gente mora junto. É namorido, agora inventaram, né? É namorido, né? Existem pessoas realmente que não querem ter um relacionamento, mas tem outras que ficam como se ficassem, o que Beth fala, agora segura que eu acho isso forte. Ela está sempre esperando que apareça alguém melhor. Você ainda não é suficiente, com você ainda eu não vou assumir, porque eu ainda não estou plena, não estou confiante sobre você. E aí eu não oficializo a minha relação. E isso traz, no fundo da alma, um ressentimento do outro, que está ali percebendo, porque de verdade nossa alma percebe tudo, gente. É que nós somos tão distraídos, né, com esse mundo, que a gente não dá conta de observar aquilo que está na nossa frente. Não temos coragem de dizer o que está nos magoando, então a gente disfarça que não está. E aí a gente fica raivoso, né, com muito mais raiva, e entra nessa competição. Então, oficializar, né? A constelação ela tem algo que é meio antigo, né? Antiquado. Mas tudo isso é porque ele percebe a importância, né? O que está por trás. Quando você monta um processo de constelação, o que aparece não é o que está na minha consciência, é o que está na minha alma, é o que está no meu campo, nessa alma familiar. Então, você fica pensando, poxa, mas eu achei que eu estivesse tão bem aqui, né? E a alma não está. Então, preciso olhar, porque nós nos separamos dela, né? Com tanta dificuldade que a gente tem. Então, bora lá olhar para nossa alma. Vamos lá ver mais um ponto que eu escrevi aqui para gente, né, para eu não me perder, porque eu acho muito interessante. Depois eu vou fazer uma meditação com vocês sobre a ordem do amor, tá? Então,
O que ele diz também é assim: reconheça e valorize o diferente. Quem nos apresenta o diferente? A nossa mãe é o nosso igual. Nós nascemos dela, então nós achamos que conhecemos ela, porque nós conhecemos o cheiro, o toque, tudo da nossa mãe, porque somos nós também, ok? Quem me apresenta o diferente? A minha mãe. Minha mãe me apresenta o meu pai. Meu pai é o diferente. Então, o relacionamento a dois, ele vem exatamente fazer esse meu processo de aceitar e valorizar o diferente. Aquilo que não é igual a mim, aquilo que vem de outro lugar, com outras ideias, com os outros cheiros, com os outros comportamentos. Então, o respeito que eu tenho pelo outro é o mesmo respeito que eu vou ter a mim mesmo, e é o mesmo respeito que eu vou ter a minha família de origem. Normalmente, quando temos aqui uma dificuldade, de criticar muito a família do nosso parceiro, da nossa parceira, a gente tem uma dificuldade no nosso sistema também de crítica, de achar que só ele é legal, que o nosso é melhor, ou que o nosso tá bacana e o outro é demais, ou o outro é de menos, o nosso faz assim, o outro faz assado. Então, quando temos, né, esse comportamento, temos uma dificuldade nessa apresentação do nosso diferente, nessa apresentação do nosso pai. Então, já chegou com julgamento, já chegamos com julgamento, e aí saímos julgando o resto da nossa vida. E uma coisa que eu acho também bacana, que eu gosto, não devemos falar sobre as nossas relações íntimas anteriores, né? Tudo que aconteceu com os nossos parceiros anteriores, não conte, não compartilhe com seu novo parceiro, porque como é que diz? É um desrespeito a ele e também a nós mesmos. E a gente percebe pessoas que têm padrões de comportamento, entram em comparação, começa a ficar triste, começa a ficar, se achar diminuído. Então, é um respeito. Respeita ao que passou, respeito ao que estamos tendo agora. Então, fico calado, que isso é só seu. E aí, falando das pessoas que não querem, né, não estão dispostas hoje a ter um relacionamento, ele diz bem claramente que o preço da liberdade é o vazio. Então, se estamos no caminho de querer a nossa liberdade, precisamos trabalhar esse nosso vazio existencial. E isso realmente só é possível com muito autoconhecimento, com muito entender quem somos nós, com gostar de ficar com, sozinho comigo e assumir o preço que nós vamos pagar. Porque chega uma hora que falta, né? Porque realmente o ser humano veio para viver em grupo, em bando, e aí você vai ter que trabalhar essa mudança. Eu creio assim que a humanidade está caminhando para isso. Cada vez nós estamos querendo ficar menos em grupo, e quando está em grupo, todo mundo está fora de si, com muita bebida, com muita droga. Não se vê mais aquela turma que ia, saía para dançar, para dar risada, para ir no cinema e voltava sóbrio, né? Hoje a gente já vê as pessoas na rua indo para balada com lata de cerveja na mão e outras coisas também. Então, esse vazio existencial está cada vez maior e as pessoas estão se enganando estando em grupo, mas quando estão em grupo, estão fora de si, anestesiadas. E aí é a mesma coisa que estar sozinho. Então, isso é uma coisa que nós vamos precisar trabalhar para poder chegar na nossa idade lá, a sós e bem resolvidos com as nossas escolhas, né? Outra coisa que também é trabalhosa, que a gente não escolhe quando vai entrar no relacionamento, é assim, que o ato genético, o fator genético, a gente não pode escolher. Eu não posso escolher o que eu vou dar para o meu filho, nem meu filho vai poder escolher o que vai pegar de mim, né? Então, essa aceitação do que vem é muito importante para a gente ter leveza,
essa aceitação do que vem dos meus pais, do que ele pôde me dar, do que ele não pôde me dar, do que aconteceu no meio do caminho, quais os comportamentos, né, que vieram desse relacionamento, é o que vai me trazer leveza nessa minha vida e vai fazer com que eu não repita padrões de comportamento. Então, muito importante, de novo, falar. Fiquemos aqui no presente, porque o passado não pode ser resolvido. O passado só pode ser entendido. Entenda seu passado e aqui aproveite aqui o seu presente para fazer um futuro totalmente diferente. É desafio? É. Aí eu queria falar com vocês sobre a dor, né, e o sofrimento. A gente fica pensando, né? Vivemos relacionamentos bem, bem traumáticos por vários anos, né? Desagradável, uma solidão a dois, aquela coisa que ata nem desata. Às vezes a pessoa tem um vício muito forte que traz bastante prejuízo. Outra vez a gente mal se conversa, a gente deixa para lá, e vai um dia, vai dois, e aquilo morno, e a gente vai levando, porque acha que aquilo é normal, e assim a gente vai indo, né? Fazendo. Mas chega uma hora que é importante a gente olhar para tudo isso e resolver, porque a vida passa, né? A vida passa e passa rápido. É um sopro, né? É um sopro. Até onde a gente estava comentando é verdade. Para nascer, a gente leva 9 meses. Para morrer, a gente leva um segundo. Então, o quanto vale a pena se manter em um relacionamento morno só para dizer que está com alguém, né? Isso é muito importante você também pensar. Vamos falar das crianças que nascem mortas nos relacionamentos. Então, a gente tem lá relacionamento com alguma pessoa e essa pessoa, e aí tem um filho e esse filho nasce morto. Ou esse filho não nasce, né? É feito um aborto. O que é mais importante é dar um nome para essa criança e que ela seja considerada como um membro da família. O que é ser considerada como um membro da família? É que em qualquer lugar, qualquer hora que eu tiver outros filhos, eu diga para ele que ele não é o primeiro, que antes teve uma outra criança. Não precisa colocar em detalhes o que aconteceu, porque os filhos não entram na esfera de saber da vida dos pais. Filho é pequeno e a vida pessoal dos pais não interessa. Mas não, os segredos é o que acontece, acaba atrapalhando. Me fiz uma constelação onde uma pessoa estava com um problema com um filho, né? E aí observamos ali que esse filho olhava para algum lugar. E aí, quando olhamos para o lugar, perguntamos o que seria, e ela disse em prantos que quando ela tinha 15 anos, ela fez um aborto. E isso depois de 10 anos, nasce o outro filho e é apresentado como primeiro filho. Mas esse filho sabia que antes dele veio alguém. E aí ele vai, então, fazer esse movimento. E é isso que traz os emaranhados, sabe? É isso que traz as dores dentro da família. E a gente precisa, pelo menos, abrir, entender, para a gente poder procurar, ou para a gente não precisar fazer. Se fez um aborto, teve lá, não, pronto, fez. Era a única coisa que dava para fazer naquela hora. Aconteceu, entendeu? Então, assumir aquilo que a gente fez. Porque, assim, o que mais traz dor são as coisas que ficam escondidas dentro do nosso sistema familiar. Então, é importante dar um nome, dar um lugar, fala, filho, você não é o primeiro, você é o segundo, e assim vai. Outra coisa de dar lugar também é dar lugar a todos os nossos parceiros que vieram antes. Todos, 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 sabe? Dá lugar. Coloca a fila lá, referencia, fala: você foi importante, você passou na minha vida, você chegou primeiro, eu levo algo do nosso relacionamento e te dou lugar e sinto muito, passou. E vai para o próximo, né? Para poder
como é que eu digo? Não é se libertar, mas é se assentar. Porque às vezes tem pessoas que namoram 5 anos com um, e aí desfaz o relacionamento e já em seguida já casa com outro, e aquele fica magoado. Essa energia de dor vai lá para o nosso relacionamento novo, e a gente não consegue sair desse lugar. Então, também é um movimento. Dê lugar a todos aqueles que vieram antes. Agradeça a eles por terem passado pela sua vida. Quando a gente se casa com irmãos gêmeos, os gêmeos precisa ter lugar. O gêmeo tem precedência no relacionamento com o irmão. O gêmeo, ele veio antes. Então, quando chega uma pessoa que quer excluir esse irmão gêmeo da vida desse esposo, dessa esposa, acaba que o relacionamento não fica. Esse gêmeo precisa encontrar outra pessoa, porque ele precisa substituir esse irmão. Então, são dinâmicas que tudo isso foi visto, né? Que tudo isso foi compilado num livro, em histórias, e Bert Helling traz isso para que a gente abra a nossa consciência e não repita ou entenda aquilo que a gente pode estar fazendo, que está trazendo emaranhados. Claro que a gente só sabe o que está acontecendo quando a gente monta a constelação. Aí a gente sabe, né? Vive aquele acontecimento. Até então, a gente só tem exemplos do que aconteceram com outros. Mas então, se eu tenho um irmão gêmeo, é isso que está acontecendo? Eu não sei. Eu não sei o que passa na alma do seu parceiro, nem na alma desse irmão, o que está sentindo, o que não está sentindo. Então, é importante a gente aprender essas dinâmicas sobre relacionamento, aplicar na nossa vida, parar de julgar as pessoas e viver bem, que vale a pena. Agradeço de coração, eu volto amanhã e eu vou colocar uma meditação para vocês aqui sobre a ordem, a importância de estar em ordem. Beijos, fiquem com Deus, até a próxima.